Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Michel Macedo. Esse é mais um vídeo do projeto Nosso Lar segundo o Espiritismo, o estudo de número 50. Como todos já sabem, esse projeto tem como objetivo fazer uma análise crítica da obra do Espírito André Luiz, psicografada por Chico Xavier, a conhecidíssima obra Nosso Lar. Nós vamos ler toda a obra do início ao fim, comparando ela com os textos de Kardec. Mas antes de fazermos isso, estamos numa longa introdução, com quase um ano, aliás, com mais de um ano de introdução, mas já se encaminhando para a parte final da introdução, e logo estaremos entrando na obra propriamente dita. Nós defendemos a ideia que esta obra contradiz a obra de Kardec, e além de contradizer a obra de Kardec, ela não tem a mesma qualidade de conteúdo, de princípios, de consolação e de ética e de capacidade de explicar o mundo espiritual como a obra de Kardec, porque a obra de Kardec foi construída de uma maneira muito mais rigorosa e criteriosa, sendo que a obra do Nosso Lar foi apenas um espírito imperfeito que a narrou através de um médium, portanto ela não tem a mesma metodologia, os mesmos critérios, a mesma autoridade que a obra de Kardec. O que nós vamos fazer hoje? Nós vamos analisar, nessa nossa introdução, um texto de Kardec que, inclusive, é usado pelas próprias pessoas que defendem a obra Nosso Lar, que é quando Kardec fala sobre o progresso da teoria espírita, sobre a possibilidade da teoria espírita progredir, se modificar. Nós vamos perceber que esse é um texto realmente que Kardec coloca, mas nós vamos mostrar, ou tentar mostrar, que esse texto é usado de maneira injusta por aqueles que defendem a obra Nosso Lar. Nós vamos mostrar que quem usa esse texto de Kardec para justificar a obra Nosso Lar não faz de uma maneira completa, demonstrando que a pessoa não faz o uso e a interpretação do texto da maneira devida. E como ela não faz o uso devido do texto, ela só usa para defender os interesses, que no caso é a existência da própria obra. Ela tenta legitimar a obra Nosso Lar com esse texto de Kardec, mas, na verdade, esse texto de Kardec não legitima a obra Nosso Lar. É o que nós vamos querer mostrar. Mas esse texto é muito importante da gente explicar, justamente para as pessoas entenderem o que ele significa e entenderem por que a obra Nosso Lar não pode ser considerada uma continuação, uma evolução, um progresso da teoria de Kardec. Um dos comentários que a gente mais recebe desde que a gente iniciou esse projeto é justamente esse. As pessoas vêm e comentam assim: Kardec não disse tudo. A gente não pode ficar só em Kardec. Isso é fanatismo. Isso é um erro. Kardec só iniciou. Então, elas estão querendo dizer o quê? Que o que veio depois progrediu, ampliou, continuou, trouxe mais coisas além da obra de Kardec. Então, isso justificaria a obra, por exemplo, do André Luiz, a obra Nosso Lar, e isso colocaria nós em erro, porque essas pessoas tentam argumentar que se o próprio Kardec disse que a teoria poderia progredir, ao nós dizermos que a obra do André Luiz não representa esse progresso, nós estaríamos, em contradição com Allan Kardec. Então vejam como é possível a gente fazer o uso de um texto, mas que, para a gente descobrir quem está com a razão, a gente precisa analisar o texto de maneira profunda, completa e séria. Não basta simplesmente eu citar um trecho. Uma das coisas que depõe contra essas pessoas que usam esse texto a favor de André Luiz é o fato delas escolherem só um trecho e não o texto completo. Enquanto nós aqui, nós vamos mostrar o texto completo. É um texto muito curto, mas um texto muito rico, denso, com muitas informações.
que a gente vai levantar vários questionamentos sobre o que o texto diz e comparar com aquilo que as pessoas tentam fazer, usando, por exemplo, a obra Nosso Lar como uma obra que teria continuado Kardec. E que a gente veementemente sustenta que não. Então, nós vamos analisar esse texto. É um texto bem curto, mas a gente vai tentar levantar os principais pontos, né? Já que esse é um dos pontos-chave da questão, tanto para os que negam a obra Nosso Lar, quanto os que defendem. Então, a gente precisa prestar muita atenção nesse texto, evidentemente no texto completo, e jamais no texto isolado, porque lembrem que Kardec escreveu aí 23 obras, com muitas páginas, é muito conteúdo, então a gente tem que analisar, e o próprio André Luiz também escreveu vários livros, então a gente tem que olhar o todo para poder fazer uma conclusão justa. Vejam, a nossa proposta é mostrar tudo, argumentar tudo, não é simplesmente argumentar aquilo que serve só ao nosso favor. Esse é o ponto fraco daqueles que defendem a obra do André Luiz, porque elas têm o tempo todo que ficar escondendo trechos e textos. Isso depõe contra elas, mostrando que os argumentos delas são ruins, enquanto a gente vai expor Kardec por completo e André Luiz por completo, para que aquele que nos assiste possa comparar de uma maneira muito simples. E já que Kardec é muito melhor, a comparação por si só já basta para a obra do André Luiz cair por terra. Mas a pessoa precisa ter um mínimo de boa vontade. Nós temos acompanhado pessoas que não assistiram todos os nossos vídeos, então elas comentam sem ter assistido tudo. Pessoas que comentam sem ter lido toda a obra de Kardec, também é um problema. E pessoas que comentam, inclusive, sem ter lido a obra do André Luiz, que é outra coisa muito curiosa. A pessoa defende uma obra sem ter lido ela. Todos esses fatos vão dando mais força para o nosso lado, né? Todas as vezes que as pessoas pecam nesses pontos básicos, isso só depõe contra elas e dá mais certeza para nós nos argumentos que nós sustentamos, evidentemente apoiados no trabalho de Kardec, já que o mérito é dele, né? A gente só fez uma coisa muito simples. A gente abriu os livros e leu e comparou. E é o que a gente vai estar compartilhando com vocês. Então, vamos agora para o texto propriamente dito. Esse texto está justamente numa das obras em que especificamente Kardec trata sobre a construção do espiritismo, a construção da teoria espírita, como ela foi construída, como ela deve ser construída, como ela pode progredir, como tem que ser o progresso dela. Então é muito importante que as pessoas leiam uma das últimas obras de Kardec, que é a obra conhecidíssima Gênese, que na verdade tem um nome bem maior, né? A gente diz as Gênese por economia, mas o nome da obra é a Gênese e os Milagres, as Predições segundo o Espiritismo. Então, na primeira parte, no capítulo 1, que é o capítulo importantíssimo, caráter da revelação espírita, um dos maiores capítulos, um dos capítulos que define como o espiritismo foi construído e como ele poderia ou poderá ser evoluído. Então, vejam, se as pessoas estão sustentando que a obra do André Luiz evoluiu Kardec, evidentemente que elas têm que conhecer esse capítulo e principalmente esse item, porque é justamente o item que trata da evolução da teoria. É evidente que a maioria das pessoas que afirma isso não conhece nem a obra inteira de Kardec e muito menos esse trecho específico. Então, quem quiser conferir, vamos ler o item 55, é Kardec falando, abre aspas. O último caráter da revelação espírita, a ressaltar das condições mesmas em que ela se produz, é que, apoiando-se em fatos, tem que ser, e não pode deixar de ser, essencialmente progressiva, como todas as ciências de observação. Pela sua substância, alia-se à ciência que, sendo a exposição das leis da natureza, com relação a certa ordem de fatos,
não pode ser contrária às leis de Deus, autor daquelas leis. As descobertas que a ciência realiza, longe de o rebaixarem, glorificam a Deus. Unicamente destroem o que os homens edificaram sobre as falsas ideias que formaram de Deus. Então vejam que ele inicia mostrando um último caráter da revelação espírita. Por quê? Porque ele vai mostrando ao longo desse capítulo os diversos pontos que compõem o caráter da revelação espírita. O que isso quer dizer? Que o espiritismo, para ser construído, ele teve toda uma história, ele teve um procedimento, um caminho, um modus operandi, um como foi feito para se chegar à teoria espírita. Então, são vários pontos que vão formar esse caráter de como o espiritismo é construído. Um desses pontos Kardec está apresentando agora, um dos últimos, por isso que ele diz o último caráter da revelação espírita, que é a questão da progressividade da revelação espírita. Um dos pontos, não é o único, por isso que ele diz um último caráter, um dos últimos que ele vai estudar, é a progressividade da revelação espírita. Então, significa que a revelação espírita, ela não é estática e dada de uma vez só. A teoria não foi feita, não é feita de uma vez só. Ela tem um processo de estudo, descoberta, progresso, acesso a pontos que não existiam antes, desenvolvimento dos pontos que se tem para novos e melhores pontos. Então, é a ideia do progresso, que é diferente de algo que não progride, que já está pronto, que é estático. Então, ele diz, por isso que ele diz, a ressaltar das condições mesmas em que ela se produz. Por que ele está dizendo isso? Porque a própria noção de que a teoria espírita progride vem exatamente e foi percebida exatamente enquanto ela estava sendo feita. O que Kardec vai perceber? Que ele precisou de tempo e estudo para ir desenvolvendo a teoria espírita. Ela não vem pronta, ela se desenvolve, ela progride. Então, a própria condição em que a revelação se produziu e aconteceu, ela já deixa muito claro que ela é progressiva. Então, não existe revelação espírita sem esse caráter progressivo. Eu não tenho como pedir para os espíritos ou para alguém que dê algo pronto. E aí a gente vai ver, quando estuda a história da construção da doutrina espírita, que realmente Kardec teve um início, um meio, um desenvolvimento, houve alterações, houve desenvolvimentos, primeiro os espíritos resolveram um ponto para depois resolver outro ponto, já mostrando exatamente que ela não vem pronta e que ela sofre mudanças e progressos. É por isso que Kardec vai ter que escrever mais de um livro. Ora, se ela viesse pronta já, como algo vinda de Deus ou de um espírito puro, bastava ele escrever uma obra só. Mas por que ele tem que escrever 23 obras por 12 anos? E ir modificando essas obras, complementando, aprimorando, lapidando. Por que uma traz um ponto, depois outra traz outro ponto? Porque ela é progressiva. E aí ele deixa claro, como todas as ciências de observação. Todas as ciências têm o caráter progressivo. É da essência. O que é da essência? É algo que está intrinsecamente naquela coisa. Eu não tenho como ter aquela coisa e não ter essa outra coisa. Então, é impossível eu falar em ciência sem falar em progresso. É da essência de qualquer ciência que ela é feita progressivamente, que ela está aberta ao progresso. Já que o ser humano sozinho é limitado na sua razão, nos seus conhecimentos, nas suas ideias, nos seus sentidos, nas suas ferramentas de pesquisa para descobrir a verdade, para estudar a natureza, para estudar o universo, para saber como é que as coisas são, como elas funcionam.
É por isso que ela é progressiva, porque o ser humano vai aprendendo a descobrir cada vez mais, a ter uma noção maior, mais completa, mais justa da natureza, do universo, das leis, dos fenômenos. Então a ciência é assim mesmo. Ela é fruto do progresso do tempo, ela não é uma coisa pronta. Nenhuma ciência, nenhum conhecimento é assim. Embora algumas teorias que a gente chama ortodoxas ou religiosas no sentido mais restrito, elas têm esse caráter de já se colocar como a única verdade, que não muda, que não sofre alteração, porque já é a representação da verdade e de Deus. As ciências não são assim. E mesmo essas teorias que se comportam assim, elas se contradizem, porque elas sempre estão mudando, se alterando, se aprimorando, mostrando que não existe nada pronto, porque o espírito imperfeito não é pronto. Então, consequentemente, a ciência que esse espírito imperfeito faz, ela não pode ser pronta. E mesmo que Deus seja perfeito e queira nos mandar uma revelação, veja, para ele nos mandar uma revelação, ele tem que se utilizar das nossas ideias e capacidades, que são limitadas. Então, sempre tem que ter progresso, trabalho, evolução. Por isso que qualquer teoria precisa disso. Até mesmo aquelas que dizem que não precisam, é a contradição. Mas no caso das ciências, não, elas já entenderam que eu preciso fazer uma pesquisa contínua, coletiva, para cada vez mais me aproximar da verdade, do entendimento das coisas. Então, toda ciência é assim. Como o Espiritismo é uma ciência também, evidentemente que ele também tinha que ser progressivo. Como Kardec vai mostrar em toda a sua obra. Há vários pontos lá no início que Kardec começou que não se sabia, que não se explicava, ou que não se tinha noção, e que depois ele vai desenvolvendo, demonstrando um progresso. Há questões que mudam, que Kardec descobre, que Kardec corrige, que Kardec melhora. Então está provado nas obras de Kardec a própria progressividade da doutrina. Só que claro que ele deixa muito bem claro para nós, e aqui entra o ponto, que esse progresso não termina depois com a morte dele. É evidente que ao Kardec morrer, o espiritismo continua progressivo, ele continua aberto a novas descobertas, a evoluções na sua teoria, e se precisar até de correções. Isso está ok. Quando o próprio movimento espírita diz isso, quando as pessoas dizem isso, elas estão certas. A gente vai ver que o erro é aquilo que elas consideram que é o progresso, é o equívoco das pessoas. Mas que a teoria pode ser evoluída e corrigida, ela pode, porque ela é progressiva, ela é uma ciência. Isso estamos todos de acordo. Por isso que ele diz, pela sua substância, alia-se a ciência, que sendo as exposições da lei da natureza, com relação a certa ordem de fatos. Então, o espiritismo é mais uma... Cada ciência procura estudar progressivamente uma partezinha das leis da natureza. Como o espiritismo também é uma ciência, ela se alia às outras. Porque ela também é mais uma teoria que estuda mais uma partezinha da natureza. Só que cada uma tem a sua ordem de fatos, cada uma cuida de um pedacinho. Por isso que eu não tenho uma ciência, eu tenho várias ciências. Porque cada uma cuida de um pedaço da natureza. Dessas leis naturais. E progressivamente, elas vão cada vez aprendendo mais, cada vez sabendo mais. Então, as ciências funcionam assim. Elas representam ou procuram entender como funcionam as leis naturais, os fenômenos naturais da vida, do universo, do mundo. Só que cada ciência tem o seu cantinho, aquilo que ela se especializa. Por isso que cada ciência cuida do seu escopo, do seu objeto de estudo, da sua ordem de fatos. Nenhuma pode cuidar da outra. Por quê? Porque uma só é capaz de avaliar aquele pedacinho. Então, o espiritismo é mais uma. O espiritismo é aquela que trata do ser espiritual. Agora, é claro, como Deus é quem criou para o espiritismo, há um Deus que ele criou essas leis da natureza, que todas as ciências estudam,
Isso quer dizer, por uma lógica muito simples, que se as ciências estudam as leis da natureza e Deus criou as leis da natureza, então não há nenhuma contradição. As leis da natureza não podem ser contrárias às leis de Deus, porque elas são a mesma coisa. Se a ciência está estudando as leis da natureza, ela está estudando o quê? As leis de Deus, porque Deus é quem criou essas leis. É claro que o cientista materialista que estuda a matéria, ele admite que estuda as leis da natureza, só que ele nega a causa, ele nega Deus como causa. Mas isso é uma questão de uma outra discussão. Mas vejam, para o Espiritismo há um Deus e ele criou essas leis. Então, estudar as leis da natureza é a mesma coisa que estudar as leis de Deus. O Espiritismo colocou um adendo. O Espiritismo colocou um criador para essas leis. O cientista materialista não. Essa é a diferença, mas todos se propõem a estudar as leis da natureza. Mesmo que ele negue que exista um causador dessas leis. Um ser como Deus. Então é por isso que Kardec quer mostrar aqui nesse primeiro momento que não há, eu posso pensar numa ideia de Deus e ao mesmo tempo na ideia das ciências estudando as leis naturais, porque isso não se contradiz. Porque se pensava até o Espiritismo que ou você tinha fé em Deus, que era coisa da religião, ou você estudava as leis naturais através da ciência. O que Kardec quer mostrar é que não tem contradição. Porque as leis da natureza nada mais são do que as leis naturais criadas por Deus. Então, estudar uma coisa é estudar outra. Eu posso ser da ciência, estudar as leis naturais e crer em Deus e ter uma noção de um Deus racional, de um Deus que não contradiga as próprias ciências. Claro que o cientista materialista ainda não entende isso, mas porque ele não conseguiu, por preconceito ou desconhecimento, estudar uma outra ciência, que é a ciência espírita, para ver como isso é possível. Como ele está estudando só uma partezinha e ele, por preconceito ou ignorância, não estudou outra parte, ele acaba tendo uma noção incompleta da verdade. Por isso que ele pensa que ou você adota a ciência ou você adota Deus. Ele não sabe que as duas podem ser possíveis, sem contradizer os estudos científicos. Então, esse é o primeiro ponto que Kardec quer mostrar. Eu posso ter uma teoria que tenha um Deus e que, ao mesmo tempo, é científica. E essa teoria é progressiva. E aqui vem um ponto muito importante. Se vocês olharem o original francês, é progressiva, não é progressista, como muitos no movimento espírita colocam. O termo progressista é algo ligado à política. Que nós não estamos aqui, não estamos aqui fazendo juízo de valor, se isso é bom, ruim, certo ou errado. Mas é outra coisa. Aqui é progressiva no sentido de uma teoria que pode progredir, pode se corrigir, pode se modificar, como já aconteceu na época de Kardec. Como eu falei no início, a própria obra dele mostra esse caráter progressivo, porque ela foi progredindo ao longo dos anos. Só que não é algo que Kardec deixou que era um mistério, uma coisa nova que nunca aconteceu. Durante todo o período em que Kardec desenvolveu o Espiritismo, ele vai mostrando essa progressividade. Então vamos ver Kardec continuando. O mesmo texto do item 55. O Espiritismo, pois, não estabelece como princípio absoluto, senão o que se acha evidentemente demonstrado, ou o que ressalta logicamente da observação. Tocando todos os ramos da economia social, aos quais dá o apoio das suas próprias descobertas, assimilará sempre todas as doutrinas progressivas, de qualquer ordem que sejam, desde que hajam assumido o estado de verdades práticas e abandonado o domínio da utopia,
sem o que ele se suicidaria, deixando de ser o que é. Mentiria à sua origem e ao seu fim providencial, caminhando com o progresso. O espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas demonstrassem estar em erro acerca de um ponto, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Vejam que nós chegamos no ponto culminante do texto. Que agora ele vai especificar o que é essa progressividade da teoria da revelação espírita. E a gente vai ver que é aqui o ponto onde os que defendem a obra do André Luiz pecam. E como eu falei lá no início do vídeo, eles usam só uma parte do texto, mas não olham o texto como um todo. E é isso que a gente quer ressaltar. Então ele começa a mostrar, e aqui vem o ponto central, é preciso que todos os que me ouvem prestem atenção. Ele vai mostrar, ok, a teoria pode progredir, ele deixa claro isso. Mas como se dá esse progresso? Como eu faço para saber se é um progresso? Se ela precisa progredir e qual o progresso que vai ser feito? Porque esse é o ponto que as pessoas têm que estudar, pensar, refletir, conversar, discutir quando elas defendem alguma coisa como um progresso da teoria espírita. Porque é uma questão muito simples de entender que não pode ser qualquer coisa. Porque se fosse qualquer coisa, como nós saberíamos quem está com a verdade? Vamos imaginar que eu tenho a teoria espírita e chega alguém e diz assim: a partir de hoje não existe mais a reencarnação. Aí vem outra pessoa e diz assim: não, continua existindo a reencarnação. Aí a pessoa diz: não, eu estou progredindo a teoria. Lembra, Kardec disse que a teoria progride. Não existe mais a reencarnação. Como que a gente faz para saber se a gente fica com a reencarnação, se a gente larga a reencarnação? Estou dando um exemplo. Então é óbvio que não basta afirmar algo e dizer que essa afirmação é um progresso da doutrina, usando como desculpa o texto do progresso sobre a doutrina. É claro que ela pode progredir, mas eu vou ter que explicar, provar, demonstrar por que aquilo que o espírito está dizendo, ou alguém está dizendo, vai ser aceito como um progresso. Então a gente entra na questão do que determina um progresso na teoria espírita. Esse é o ponto mais importante. Dizer que ela progride como as pessoas fazem, isso, como eu já falei várias vezes aqui, isso todo mundo está de acordo, mas o problema é quem garante para você que o que o André Luiz está dizendo é o progresso? Que critérios você utilizou para afirmar que é ele, o que ele está dizendo na obra Nosso Lar, que é esse progresso, para você defender ela como um progresso? E é aqui que esse pessoal falha, porque eles não dizem. Eles só usam o texto dizendo: não, Kardec não disse tudo, o espiritismo tem que progredir. Ok, mas como é que eu faço para saber se progride ou não? Se aquilo que está sendo dito não é uma mentira, não é uma falsa teoria que não serve como progresso. Então, como progride? Os critérios para progredir é a questão mais importante, não é dizer que progride. E o que ele vai fazer aqui nesse pequeno trecho? Dá esses critérios. Então é isso que tem que ser discutido. Curiosamente, os defensores da obra do André Luiz não falam isso. Eles só afirmam que progride, mas não falam da parte em que Kardec coloca como ela progride. Então ele começa: o espiritismo, pois, não estabelece como princípio absoluto senão. Bom, se ele está dando o senão, é porque há uma condição. O que é o senão? O senão é uma condição. Eu digo assim: se for assim, ok. Se não for assim,
Não. Então, para eu estabelecer no Espiritismo um princípio absoluto, ele tem que ser evidentemente demonstrado. Então, se a gente tivesse agora com um quadro aqui, a gente coloca lá, ponto número 1 para progredir a teoria. Tem que ser evidentemente demonstrado. Claro que quem está assistindo pode dizer, mas o que é evidentemente demonstrado? Calma lá. Primeiro, a gente tem que pegar o que ele está dizendo como critério para o progresso, para depois analisar um por um. Então, a gente tem, primeiro, evidentemente demonstrado. Será que a obra do André Luiz é o que o conteúdo diz evidentemente demonstrado? É a pergunta, uma das perguntas que eu faço para quem defende a obra e vem aqui no canal dizer, não, mas Kardec não disse tudo, o Espiritismo evolui. Vou citar um exemplo. André Luiz abre a obra Nosso Lar, a gente vai ver, dizendo que o espírito, depois de morto, tem órgãos. Isso está evidentemente demonstrado? Porque senão, olha o que está dizendo ali, eu não posso estabelecer como um princípio. Mas tem mais. Ou que ressalta logicamente da observação. Então, ao observar aquilo, ele tem que ressaltar logicamente. Será que tem lógica naquilo que o André Luiz vai dizer na obra? Será que tem lógica aquilo que ele vai dizer na obra? Então, veja, eu estou pegando com vocês os trechos que Kardec coloca como condição para o progresso e aplicando a obra do André Luiz. E a gente vai ver, será que cumpre com esses requisitos aqui? Quem é que já fez esse trabalho? Quem é a pessoa que defende a obra do André Luiz que fez esse trabalho? Para ver se atende os critérios. É o que a gente vai fazer aqui. E aí, ao fazer isso, a gente vai demonstrar que não atende. Porque a gente vai ver que, primeiro, que o que ele diz não está evidentemente demonstrado. Segundo, que o que ele diz tem muita contradição lógica, então não é lógico. A gente vai mostrar isso para vocês. Mas ele continua tocando todos os ramos da economia social. Então, isso é uma informação muito importante. O Espiritismo toca todos os ramos da economia social. Porque como ele está falando dos espíritos e a sociedade é feita por quem? Por espíritos encarnados, sob a influência e relação com os espíritos desencarnados, evidentemente que o Espiritismo vai acabar tocando em todos os ramos da economia social. O Espiritismo não trata, por exemplo, de questões da física, da química, mas daquilo que trata da sociedade, como ela é, como ela se organiza, como ela pensa, como ela age. É evidente que o Espiritismo, como ele trata justamente do ser que compõe e que é o agente causador dessa sociedade, que é o espírito, ele vai ter relação com isso. Então é por isso que o Espiritismo vai falar das relações humanas, da relação um com o outro, do progresso da sociedade. A gente vai ver Kardec falando do trabalho, a gente vai ver falando das religiões, da fé, das famílias, das questões do homem com relação à natureza, sobre a vida em sociedade, sobre o progresso da sociedade, sobre pobreza, riqueza, escravidão, igualdade, desigualdade. Evidentemente que o Espiritismo vai tratar de tudo isso. Aos quais dá o apoio das suas próprias descobertas. Então, a própria descoberta do Espiritismo, ao estudar os espíritos, vai dar apoio para discussões sociais que o Espiritismo vai poder interferir, vai poder dar opinião.
Um exemplo clássico, o próprio estudo do Espiritismo vai demonstrar que todos os espíritos são iguais perante Deus. Embora os corpos sejam diferentes, os espíritos são os mesmos, com os mesmos direitos e deveres. Então, não importa se o espírito está num corpo de um homem, num corpo de uma mulher, se o espírito está num corpo de alguém branco ou de uma pessoa negra. Logo, o espiritismo vai, através dessa descoberta, poder dizer que é contra a escravidão. Estou usando um exemplo. Então, qualquer proposta que surja defendendo o fim da escravidão, o espiritismo apoiará. Porque ela está de acordo com as suas próprias descobertas. Mas, evidentemente, que se algum princípio surgir que entre em contradição com a teoria espírita, ele não dará apoio. Então, percebam como funciona e como é simples o que Kardec está mostrando. Aí agora ele vem, assimilará sempre todas as doutrinas progressivas, de qualquer ordem que seja, desde que, olha ele colocando, antes ele botou um senão, agora um desde que. Então, outra condição. Assimilará as doutrinas, se elas estiverem de acordo com os princípios espíritas, evidentemente, senão ele não assimilará. Desde que hajam assumido o estado de verdades práticas e abandonado o domínio da utopia. Significa que se eu tiver uma ideia e essa ideia não se mostrar verdadeira do ponto de vista prático, eu não posso assumir, apoiar enquanto teoria espírita. Porque se eu der uma ideia em que eu não sei como ela se dá na prática, eu não posso apoiar essa ideia, porque eu não sei as consequências dela. É como se a gente tivesse numa reunião da nossa empresa e alguém nos desse uma ideia sobre alguma coisa que a gente faça com a empresa. Mas a ideia ela não é clara a ponto de dizer, bom, existe algum risco nessa ideia para a empresa? A gente sabe as consequências dessa ideia para a empresa? Ah, não sei. Bom, então, manda o bom senso que a gente não adote ela de imediato. Ela tem que virar uma verdade prática. Então, vejam que ele está colocando mais uma condição para o espiritismo assimilar e apoiar. Ela tem que estar de acordo, evidentemente, com a lógica espírita, e ela não pode ser simplesmente uma ideia bonita que não tem aplicabilidade. Vejam quantas ideias as pessoas têm, ou vontades, ou objetivos que as pessoas têm, e elas não sabem dar os meios para atingir esse objetivo da ideia. A gente brinca, né? Mas brinca falando sério. Tem pessoas que dizem assim, eu quero ficar milionária em 5 anos. Esse é o objetivo. E os meios? Quem é que sabe como é que faz? Se você não sabe como é que faz, você não atinge o objetivo. Pelo contrário, você pode tomar decisões que, ao invés de atingir esse objetivo, você se afasta dele. Então, uma verdade prática é uma verdade em que, além de dar os fins, eu dou os meios. E demonstro que esses meios farão com que eu chegue aos fins. Esse é o problema de uma utopia. A utopia, ela é maravilhosa nos fins. O problema é os meios. Porque os meios fazem com que eu não consiga chegar no fim. E nós vamos ver na teoria da obra Nosso Lar. Será que se a sociedade fosse como ela é em Nosso Lar, nós teríamos um mundo melhor de verdade, ou o que está ali não corresponde aos fatos, a verdades práticas?
Vamos imaginar, a gente vai ver como é que era a ideia de sociedade em nosso lar. Será que isso é aplicável? A gente vai ver que não. A gente vai ver vários problemas na obra enquanto o próprio relacionamento e as regras de nosso lar tem vários problemas éticos e políticos. Mas por que tem esses problemas? Claro, foi um espírito imperfeito que fez. O espírito imperfeito ele está sempre dando ideias que a maioria delas pode ser que não sejam verdades práticas. Mas vejam que ele coloca condições para que haja uma assimilação, um progresso. Sem o que ele, o Espiritismo, se suicidaria, deixando de ser o que é. Então vejam, se eu começar a adotar ideias erradas e colocar elas, acrescentar elas ao Espiritismo, ele vai deixando de ser o que é, até que chega o ponto que ele não existe mais. Olha que coisa curiosa, foi exatamente o que aconteceu com a doutrina espírita, provocado por espíritos como André Luiz, que fez a aula Nosso Lar. Eu vou acrescentando coisas e deixando coisas para trás, acrescentando coisas e deixando coisas para trás. Até que daqui a pouco eu tenho outra coisa que não é mais espiritismo. Ele se suicidou. Que é exatamente o que aconteceu. Hoje a gente vai falar do espiritismo, as pessoas têm uma ideia completamente diferente. Por quê? Porque foram acrescentando, e daqui a pouco as pessoas olham para trás e dizem assim, mas e agora o que é o espiritismo mesmo? Aí cada uma tem uma visão do que é o espiritismo. O que aconteceu após o André Luiz? Cada espírito veio e colocou uma coisa diferente do lado de lá. Agora eu tenho os que acreditam no André Luiz, os que não acreditam no André Luiz, os que acreditam em André Luiz, mas acreditam em outro espírito, que não acreditam. Dividiu, cada um tem uma visão. Bom, agora eu não tenho mais espiritismo, porque eu criei tanta coisa que eu me perdi num labirinto de ideias contraditórias e diferentes. Então não adianta as pessoas virem aqui dizer mas o espiritismo progride, está lá na Gênese. Mas por que você não fala disso aqui? Sobre as condições. E me mostre se as condições que o nosso lar apresenta, se elas atendem a isso que está aqui. E se a pessoa duvida, nós vamos mostrar. Nós vamos mostrar frase por frase, capítulo por capítulo, a obra não cumprindo com isso que está aqui. Portanto, ela não pode ser considerada um progresso. E aí ele termina, caminhando com o progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado. Porque se novas descobertas lhe demonstrassem que ele está em erro, acerca de um ponto, ele se modificaria. Então é muito lógico. Por que ela nunca é ultrapassada? Porque se aquilo que faria ela ser ultrapassada, eu elimino, ela nunca é ultrapassada. Então é uma questão lógica. Mas veja, se novas descobertas demonstrar que ele está em erro. Aí eu pergunto, quem é que demonstrou que a obra das obras de Kardec está em erro? Todas as vezes que alguém aparece dizendo que Kardec está errado, a primeira coisa que a gente vê é que a pessoa não leu Kardec. E como que a gente vai aceitar que Kardec está em erro se a pessoa que está falando não conhece Kardec? Diz coisas sem lógica, que não são demonstráveis, que são utópicas, que são contraditórias, que são piores. E aí só porque ela diz que é uma evolução eu vou aceitar. É como se alguém chegasse na nossa casa propondo a gente mudar toda a nossa casa para progredir. Mas aí as coisas que ela oferece é uma casa do século XV. Eu digo assim, olha, vou reformar a sua casa e vou progredir ela. Daí a pessoa tira energia elétrica, o encanamento de água potável, chuveiro elétrico, colchão de espuma.
Não tem computador, não tem luz, não tem água quente, não tem fogão, não tem micro-ondas. A pessoa está oferecendo algo pior e eu sou obrigado a aceitar porque ela me disse que é um progresso, mas é óbvio que não. Então a gente vê loucuras sem sentido sendo propostas e aí os kardecistas são criticados porque não aceitam. Ah, são ortodoxos, o espiritismo evolui, a gente não pode ser fanático. Aí se eu não aceito uma loucura sem sentido, sem razão, sem prova, sem critério, aí eu sou fanático e sou ortodoxo. Pois então eu prefiro ser ortodoxo fanático. Então é óbvio que não é assim. E se a pessoa não consegue entender uma coisa básica dessas, isso é a maior prova que ela não tem condições de avaliar se algo progride ou não a doutrina. Então os kardecistas, e aqui falando pelo KardecTube, a gente não nega a possibilidade da obra de Kardec ser corrigida, melhorada e completada. Porque ela é uma ciência. O que a gente nega é que aquilo que ofereceram depois de Kardec sobre isso, infelizmente, não atende os critérios que Kardec deixou aqui. Esse é o ponto. E como é que a gente sabe disso? Comparando, conhecendo o que Kardec deixou e os critérios e comparando a fundo com o que estão oferecendo. E aí as pessoas que estão nos xingando e debochando da gente não estudaram nem Kardec e nem essas obras a fundo. E aí elas dizem que a gente é que está errado e fanático e ortodoxo. Esse é o problema. Por isso que nós criamos esse projeto. Porque esse projeto vai, pela primeira vez, abertamente, um kardecista vai analisar a obra do André Luiz e comparar com a obra de Kardec. É uma questão simples, a pessoa vai ver a comparação. Ela vai ver o texto e o que Kardec está dizendo. Ela mesma vai tirar a sua conclusão. Porque defender sem comparar e sem conhecer todos os textos, bom, aí eu posso defender qualquer loucura. Aí ele termina, tem um asterisco ali que é Kardec que coloca, tá? Ele termina com uma nota sobre esse item 55. Que ele diz assim, aqui é Kardec na nota: diante de declarações tão claras e tão categóricas, quais as que se contêm neste capítulo, tombam todas as alegações de tendências ao absolutismo e à autocracia dos princípios. Todas as falsas assimilações que algumas pessoas prevenidas ou mal informadas emprestam à doutrina. Não são novas, aliás, essas declarações. Temos-las repetido muitíssimas vezes nos nossos escritos, para que nenhuma dúvida persista a tal respeito. Elas, ao demais, assinalam o verdadeiro papel que nos cabe, único que ambicionamos, o de mero trabalhador. É fantástico esse comentário de Kardec, porque ele já mostra lá na época dele que muitas pessoas acusavam ele de querer ser o dono da verdade, de querer ser a pessoa que tem a palavra final, por isso as tendências absolutistas e a autocracia dos princípios. E ele está mostrando, olha, eu acabei de dizer que eu não sou absolutista, eu não sou autocrático. Eu admito o progresso. E ele diz, aliás, eu tenho dito isso muitíssimas vezes nos meus escritos, e é verdade. Durante toda a obra de Kardec, ele deixa clara a possibilidade e mostra com exemplos o progresso. Então, ele não era um fanático, um ortodoxo, alguém, um arrogante, um europeu dominador, uma pessoa que foi ultrapassada porque agora Kardec... Não, ele sabia que o espiritismo progride, pode progredir, inclusive ele deu exemplos disso. Só que ele está mostrando que o trabalho que ele apresentou, se eu não apresentar algo com a mesma qualidade ou mais, eu não posso aceitar. É engraçado que as mesmas... A gente se sente muito honrado de ouvir as mesmas críticas que o mestre Allan Kardec. Porque as pessoas dizem a mesma coisa para a gente. Mas é que se você está me oferecendo algo que não
tem a mesma qualidade, eu não posso aceitar. Não é que eu não aceite o progresso, percebe a diferença? É que o que você está oferecendo é um absurdo, e você não está percebendo que é um absurdo, a não ser que você seja um interesseiro, um impostor, alguém de má fé. E é isso, a gente vê as pessoas apaixonadas por obras, e no caso, o nosso lar, mas elas não enxergam um absurdo, por isso que a gente vai mostrar. E eu não posso aceitar. Mas aí as pessoas usam um médium. Ah, mas o médium foi alguém extraordinário. Tudo bem, mas é que esse não é o critério. Vejam que aqui em nenhum momento ele coloca o médium como critério. A ideia tem que condizer com as condições que ele colocou. Então, guardem isso que a gente conversou aqui, porque a gente vai ver na prática isso. E eu quero ver quem vai conseguir, cumprindo com os requisitos de Kardec, com esses argumentos aqui, quem é que vai conseguir dizer, depois da nossa análise, que a obra do André Luiz é um progresso da doutrina espírita? Vai ser um desafio que a gente vai propor, inclusive nós vamos abrir espaço para as pessoas mandarem as suas teses se elas teimarem defendendo André Luiz. Eu quero ver, depois que a gente estudar toda a obra com os textos de Kardec, se alguém vai conseguir demonstrar que André Luiz é uma evolução de Kardec. Elas vão perceber que não é. Com isso, nós encerramos mais um estudo. E em breve, nós nos vemos de novo com mais textos, ainda indo para o finalzinho da introdução do nosso projeto Nosso Lar Segundo o Espiritismo. Até lá!